Muito bem. Então, a aula de hoje, bom, vamos lembrar um pouco o que a gente fez, né? A gente mostrou a seguinte correspondência. A gente viu que sistemas lineares livres de pontos base de dimensão n em X, superfície de Riemann, né? Está em correspondência 1 a 1 com mapas holomorfos φ, que vai de X a Pn, cuja imagem é não degenerada. Isso aqui é a menos de mudança de coordenadas. Então, a gente tinha visto que se temos um sistema linear em X, livre de pontos base de dimensão n, a gente tem o mapa holomorfo, né, de X para Pn. E reciprocamente, se temos um mapa, temos um sistema linear associado. Certo? Então, você vê que aqui a condição de ser livre de pontos base é fundamental para ter essa correspondência. Mas às vezes os sistemas lineares têm pontos base, então a ideia é remover esses pontos base para trabalhar com os mapas associados. Tá? Então a aula de hoje vai tratar de ver como a gente remove os pontos base de um sistema linear. Tá? Então, removendo os pontos base. Então, suponha que o sistema linear completo D tem pontos base. Tá? Então vamos assumir que ele tem pontos base. Ou seja, vou definir um conjunto de divisores, um divisor, né? O mínimo de todos os divisores E, tal que E pertence ao sistema linear. Né? Logo lembrar que tem uma ordem parcial, né? No conjunto de divisores, então aí dentro dessa ordem parcial eu posso pegar o mínimo. Beleza? Então agora vou considerar o sistema linear D menos F, certo? E esse cara não tem pontos base. Tá? Então, e mais ainda, vale o seguinte, D igual a F mais D menos F. Ou seja, todo elemento do sistema linear D é um elemento de F mais um elemento
do sistema linear D menos F. Certo? Então é assim que você remove os pontos básicos. Aqui vou deixar como exercício você mostrar que esse cara não tem pontos básicos, né? Usando a definição. Beleza? Eu vou mostrar o seguinte. Eu vou mostrar o seguinte lema, que diz o seguinte. Não é difícil mostrar, tá? Então por isso eu deixei você manipular aqui. Pontos básicos. Então aqui F é chamado parte fixa de D. Então tem um lema. Se F é a parte fixa de D, do sistema linear, então o L D menos F é igual a L de D. Então, o que quer dizer? Isso aqui é importante, porque você retira o F, né? E começa a trabalhar com o sistema linear D menos F. Então, esse lema diz que se você retirar o F, né? O divisor F, o espaço de funções do LD não muda. Né? Então, isso é importante, porque em particular vai ter a mesma dimensão, então eles vão definir praticamente a menos de mudança de coordenadas o mesmo mapa holomorfo, né? Então prova, mostra que eu vou provar, vou mostrar isso. Então eu vou mostrar as duas inclusões, né? Então como F ele é uma parte daqui, né? Então temos que o F é um divisor que é maior ou igual a zero, né? E, portanto, D menos F ele é menor ou igual que D, certo? Menos F menor ou igual que D. Então já sabemos que o espaço de funções de D menos F ele está contido no espaço de funções de D. Então temos uma inclusão. Agora vamos pegar um elemento aqui e mostrar que ele está aqui, ok? Por outro lado, né? Por outro lado, seja um F em LD, né? Então, pela definição, o divisor de F mais D é maior ou igual que zero. Né? Então, o divisor de F mais D ele pertence ao sistema linear. Mas o sistema linear, a gente viu que ele ele é da forma F mais D menos F, né? Então significa que o divisor de F mais D é da forma F mais um divisor de linha. De linha, algum divisor, algum divisor é maior ou igual a zero. Tá? Então, daqui sai que de F mais D menos F é igual a D, que é maior ou igual que zero. E, portanto, o de
de f é maior ou igual que menos d menos f. Então isso significa que f ele é um elemento do d menos f, pela definição, né? Então aí você mostrou, portanto, assim, né? O LD está contido no LD menos f. Então você tem igualdade. Então qual a conclusão? A conclusão de tudo isso é que sempre a gente começou com um divisor com pontos base, definimos o f como o mínimo de todos os divisores que ficam no sistema linear completo, e espaço de funções não muda, tá? Então, sempre podemos fazer isso num sistema linear dentro, né, de uma superfície de Riemann. Tá? Então, a partir de agora, sempre podemos assumir que o sistema linear completo não tem pontos base. O sistema linear completo não tem pontos base. Certo? Isso é interessante, né? Você pode remover os pontos base. Muito bem. Agora, então, o nosso objetivo. O que eu quero, né? Qual a filosofia agora? Então, qual é a filosofia? O que eu pretendo, né? Certo. Então, vou começar com X, né? Superfície de Riemann, tá? Compacta, tá? Agora, eu já sei que eu tenho funções meromorfas dentro de X, né? Não constantes. Então, em particular, eu posso fixar pontos, né? E, em particular, o número finito de pontos eu tenho um divisor. Então, vou pegar um divisor. Divisor. Tá? Então, posso assumir, tá, ok? Se tiver pontos base, eu retiro eles, tá? Então, vou assumir que ele não tem pontos base, livre de pontos base. Certo? Tudo isso eu posso ter, naturalmente, porque eu tenho o espaço LD, né? Que no vazio, porque vai ter funções meromorfas, né? Com certas restrições. E vou ter meu espaço de sistemas lineares, né? Divisores positivos linearmente equivalentes a D. Certo? Então, pelo que a gente fez na aula passada, eu tenho um mapa φD, que vai de X, um mapa holomorfo a Pn. Certo? Associado, né, ao divisor D. Ou associado ao sistema linear. Né? Ok? Então eu tenho tenho os pontos aí. Eu tenho aqui o espaço projetivo. Mapa φD. Certo? E aqui eu terei, terei a imagem, né, que é outra superfície. Tá, a princípio, poderia ser que aqui não tenha superfície. Então a ideia é quando esse FID, esse mapa é um mergulho. Né? Quando
O mergulho é uma aplicação que é injetiva é, e que é imersão, né? Ou seja, derivada injetiva. Então, se eu tenho aquele mergulho, eu vou ter que X, você está mergulhando esse X dentro de um espaço projetivo, né? Em PN, e então significa que essa superfície de Riemann que vai aparecer aqui na imagem é uma curva algébrica. Beleza? Então, Arturo, sim. desculpa, não precisa que seja um homeomorfismo com a imagem? Sim, claro, tem que ser um injetivo, né, contínua, tem que ter inversa contínua e a derivada ser injetiva também. Mergulho. Tá bom, tá, obrigado. Sim, um mergulho holomorfo, né? Um mergulho holomorfo. Isso. A restrição, ou seja, o feed restrito à imagem, né, tem que ser um isomorfismo holomorfo. Tá? Um biolomorfismo. Tá certo? Ou seja, vou colocar aqui. Feed D. Quando você considera daqui para cá, né, que é a imagem, tem que ser um biolomorfismo. Quando será isso, né? Não sei. Tem que e então é uma pergunta, né, que a gente vai tentar responder, porque nem sempre é verdade, porque por exemplo, a imagem de X via esse mapa poderia dar uma curva algébrica assim, mas não uma curva, uma superfície de Riemann, ou seja, poderia ser assim, a superfície, bom, aí você tem assim, né, X, e a imagem será assim, ó, tipo uma curva com singularidade, né, uma coisa assim, deixa eu ver se poderia ser uma coisa assim, ó, né, ou seja, com uma que não vai ser lisa, não vai ser lisa num ponto, por exemplo. Poderia ser isso. Então, significa que a maneira que X está sendo mergulhada não é como superfície de Riemann, e sim como uma curva algébrica singular. Né? E o que eu quero, as condições, né, para que essa curva algébrica seja uma superfície de Riemann, ou seja lisa. Né? Eu quero que seja a imagem seja a superfície de Riemann. Ou seja, uma exigência muito maior. Tá? Em geral, a gente vai conseguir, né, sobre certas condições, fazer isso, tá? Com as superfícies de Riemann compactas. Tá? O que a gente quer, né, de fato, é que sempre que a gente conseguir um divisor de grau positivo, a gente vai conseguir, no pior dos casos, que a imagem seja uma curva algébrica possivelmente singular. Tá? Então, esse aí é um problema interessante, né? Porque você conhece, talvez quem estudou já topologia diferencial, você tem aquele teorema de mergulho de Whitney, certo? Que diz que é uma variedade.
orientável, tal, né? Pode ser mergulhada dentro de um espaço euclidiano, né? Então, um teorema similar para superfícies de Riemann seria nesse estilo para superfícies de Riemann compactas, né? Que você, sobre certas condições, você consegue mergulhar a X dentro de Pn de maneira lisa, né? Ou no máximo com singularidade isso aí. E ela vira uma curva algébrica, né? Dentro de Pn. Então ela pode ser vista dentro de Pn como curva algébrica. Então aí teu problema de estudar superfície Riemann compacta de alguma maneira tem a ver com o estudo de curvas, né? Algébricas, certo? Então isso que a gente vai fazer agora daqui para frente, tá? Então vou começar com o lema. Seja X uma superfície de Riemann compacta e D um divisor em X com D livre de pontos base tá? Fixe um ponto P em X. Então, existe uma base, uma base F0, F1, Fn para LD tal que a ordem ponto P de F0 seja menos dp e a ordem no ponto P de Fi seja maior que menos dp. Para todo I maior ou igual que 1. Então eu posso, fixado D, fixado P, eu posso encontrar uma base do espaço LD com essas condições, que é a ordem, né, da função F0 em P é igual exatamente a menos dp, e os outros OR têm ordens maiores que ele. Certo? Então, o lema. Esse aqui é fundamental, porque essa base especial é uma base especial. De entre todas as bases, eu tenho uma dessas. Né? Essa base especial vai servir para a gente depois. Então, prova. Tá. Então, como D não tem pontos base, temos que L de menos P dentro de LD tem codimensão 1. Não pode ser igual, né? Ou seja, aqui é uma inclusão estrita, né? Isso a gente viu no lema anterior. Então, o que significa? Como tem codimensão 1, então a dimensão desse cara é uma menos que a dimensão desse. Né? Então, vou escolher uma base. Vou escolher uma base para esse cara. Escolhemos. Escolha uma base F1, Fn
de L de menos P, né? Tá? E como ele tem codimensão 1, né, vou estender a base, vou adicionar um elemento para formar uma base desse cara, ou seja, estendemos esta base para LD, né? Todo mundo, o espaço vetorial de dimensão finita, porque x é compacta, né? Então, aí então escolhemos um F0 que fica em LD e ele não fica em LD menos P. Né? Isso porque tem codimensão 1. Então, basta escolher um que seja linearmente independente com esse, né? E que não fique em LD menos P. Então, a ordem de P de FI, bom, ele é maior ou igual, pela definição, né, que D menos P mais 1. Então, ele é maior que menos dP para todo I. Então, já temos a primeira condição. A segunda condição é a ordem no ponto P de F0. Bom, ele, por um lado, ele tem que ser maior ou igual que menos dP. E por outro lado, como ele não pertence aqui, significa que ele é menor que menos d p mais 1, né? Ou seja, ele é menor ou igual que menos dp. Ou seja, ele é igual a menos dp. Então aí termina. Muito bem. Então, essa base é especial, tá? Vou usar agora. Proposição. Então, de novo, X superfície de Riemann compacta. Compacta. E D é um divisor em X, né? Com sistema linear completo livre de pontos base. Então, para pontos distintos, P e Q em X, temos que φ de D de P é igual a φ de D de Q, se somente se L de menos P menos Q igual a L de menos P igual a L de menos Q. Portanto,
φ de D é 1 a 1, se somente se para quaisquer par de pontos P que distintos, né, em X, distintos em X, a dimensão de L de menos P menos Q é igual à dimensão de D menos 2. Então, essa proposição é a quantidade, né, vai te dizer quando o mapa associado a um divisor ele é injetivo. Né? Então, responde a primeira parte. Né? Daqui também sai que é o homeomorfismo, né? Porque como o mapa FIDE é holomorfo e injetivo, então ele tem inversa, né? E como holomorfa, a inversa é holomorfa também. Tá? Então já em particular a gente tem. Só que o problema é que a gente tem que ainda conseguir que quando o mapa a imagem é holomorfa, né? Ou seja, cuidar que na imagem você tenha todas as direções tangentes bem definidas. Né? Esse é o problema que depois a gente vai ver. Então, primeiro caso, primeiro momento, a gente quer mostrar isso, quer mostrar que quais são as condições, né, para que o mapa FIDE seja injetivo. Então, a condição é essa. Ou seja, ela é uma condição em cima do espaço de funções. Certo? Aí, vamos lá. Tá. Então, vou começar a prova. A prova é um pouco longa, tá? Então tem que prestar atenção. Não é fácil, né? É trivial. E... Tá. Então, primeira observação é a seguinte: a gente quer verificar essa igualdade, né? Se essa igualdade aqui de espaços vetoriais. Então, tá. Então, primeira observação é a seguinte: a expressão do mapa FIDE ele muda com a base que você escolhe no espaço de funções CLD. Né? Então, ele poderia ficar numa base e ele poderia ficar em outra base. Então, a princípio, você teria que, para verificar uma igualdade, né, lá no espaço projetivo, você teria que mudar de coordenadas, né, fazer uma troca de coordenadas para ter essa igualdade aí. Então, primeira observação é a seguinte. Como? Então, primeira observação, tá? Como mudanças
de base DLD são dadas por uma mudança linear, de coordenadas, para o mapa FID é suficiente verificar FID de P igual a FID de Q em qualquer base, em uma base prefixada. Ou seja, eu posso escolher uma base, verifica a igualdade, então significa que essa igualdade vai valer para qualquer base. Por quê? Olha só, eu fiz a conta, então vou passar para vocês aqui. Então imagina que eu tenho assim, né? LD, e aqui eu tenho uma base. F0, Fn. E por outro lado tenho outra base. Tenho duas bases, G0, Gn. Tá? Então agora, como são duas bases do mesmo espaço, existe uma transformação aqui linear entre essas duas. Ou seja, Gi é combinação linear das outras, né? J igual a 0 Tn de B e J, Fj. Ou seja, existe essa matriz B e J que faz essa mudança, né? Agora imagina que eu verifiquei que nessa base aqui, eu verifiquei que essa igualdade vale, né? Na base F0, Fn. Ou seja, que Fi de P é igual a lambda vezes Fi de Q para algum lambda. Porque o mapa phi de D, se ele está nessa base, o mapa phi de D é dessa forma. F0, Fn. Né? Então, ser dois pontos iguais significa que um é múltiplo do outro. Tá, então se eu tenho isso, eu posso verificar que na base G também vou ter igualdade. Como assim? Então, G I de P vai ser igual a quê? Bom, isso vai ser igual a soma em J, B e J que é constante, Fj de P. Mas Fj de P é igual a lambda vezes Fj de Q, né? Ó, tá aqui, ó. Aí então o lambda sai, né? Você fica com J, B e J, Fj de Q. Isso aqui é igual a lambda. E esse aqui é igual a GJ de Q. Oh, desculpa, GI, né? De Q. Ou seja, esse cara é o múltiplo do outro. Então, no espaço projetivo são iguais. Então, φD é igual a P igual a φD de Q na base. Nova base de 0 de L. Então, isso que se refere com a mudança de base linear
Então basta verificar essa igualdade para uma base prefixada. Certo? Para demonstrar isso aqui, ó. Então essa é a primeira observação que tem que ser tomada em conta, né? Muito bem, então vou trabalhar. Então aqui vem a segunda parte. Vamos trabalhar com a base que a gente tem do lema. Com a base F0, Fn, tal que a ordem no ponto P de F0 é menos dp e a ordem em P de Fi é maior, né? Vamos trabalhar com essa base. Se a gente verifica com essa base, pelo que a gente fez já, verifica para todos. Então isso aqui para todo I. Beleza? Então se a gente trabalha com essa base, a cara do feed D é assim, ó. F0, Fn. Nessa base. Então, aqui temos que então, o F0 em P não se anula e as demais se anulam. Por quê? Por essa condição, porque se F0 se anula, significa que todos vão se anular. E não pode, porque aqui F0, F1, Fn não podem se anular simultaneamente. Então, a gente tem que φ de D pode ser representado pelo número, né? 1, 0, 0. Esse ponto do espaço projetivo. Então, aqui, desculpa, aqui é φ de P, né? Tá? φ de P é esse ponto. Nessas coordenadas, né? Então, φ de D de P é igual a φ de D de Q, se somente se φ de D de Q tem que ser igual a 1, 0, 0, 0. Ou seja, significa que F0 de Q tem que ser igual a um múltiplo de 1, ou seja, diferente de 0. E o Fi de Q tem que ser 0. Para todo I. Né? Porque são iguais no ponto Q a esse ponto. Isso equivale a dizer que a ordem no ponto Q de F0 é menor que a ordem do ponto Q de Fi. Para todo I maior ou igual que 1. Isso equivale a dizer se somente se menos de que a ordem isso equivale a dizer que essa aqui é a ordem de Q em F0, né? E a ordem ponto Q de Fi tem que ser igual a menos de Q. Tá? Certo? Isso aqui porque
Isso aqui sai de... Ah, tá. Pela construção de feed D, né? Lembra que quando a gente construía o feed D, o sistema linear social, você tinha que pegar D menos o mínimo dos FIs, né? Então, como temos a condição, essa condição aqui, isso a gente tem também. Muito bem. Então, aqui equivale a dizer que F1, Fn é uma base de L menos D menos Q. Por quê? Porque se você, como Q não é ponto base, então esse espaço coincide com LD, né? Então, porque Q não é ponto base, né? Beleza. Uhum. E isso aqui, como esse cara também é uma base daqui, né? Obviamente, pelo anterior. Então, isso equivale a dizer essencialmente se LD menos P é igual a LD menos Q. Que eles geram o mesmo espaço. Tá? Então, já tenho a primeira, né? Tá aqui, ó. Isso aqui. Temos feed D de P igual feed D de Q, se somente se LD menos P é igual a LD menos Q. Falta ver o que acontece com esse LD menos P menos Q. Então, muito bem. Então, vou mostrar agora que isso aqui equivale a dizer que L D menos P, D menos Q é igual a L, D menos P é igual a L, D menos Q. Então, como eu vou mostrar isso? Então, vou chamar estrela essa parte. Então, basta mostrar que esse está contido nesse e esse está contido nesse aqui. Né? Muito bem. Toda função f que fica em LD com ordem no ponto P de f maior que menos dp satisfaz também, né? Se você pega uma função com essa propriedade, então você vai ter também que f de Q também é maior que menos dp. Isso sai por essa igualdade. Tá? Se você tem uma função meromorfa que satisfaz isso, né? Isso significa que ele fica em L menos L de D menos P, né?
Então, como ele está aqui, ele também está aqui. Então, ele também satisfaz essa desigualdade. Então, o que você tem? Que LD menos P, ele está contido em LD menos P menos Q. Desde que P e Q sejam distintos. Né? Se são iguais, não. Então você pega um elemento aqui, claramente ele está aqui, porque faz isso. Então já você tem uma igualdade. A outra, como D menos P menos Q é menor ou igual que D, né? Então claramente o D desculpa. D aqui menos P, né? Então aqui é L, D menos P. Então você tem outra igualdade. Então, portanto, temos isso, né? Temos que LD menos P menos Q é igual a LD menos P igual... Ou mesmo que você fez nesse caso, faz no outro. Então temos tripla igualdade. Muito bem. Então isso mostra a primeira parte. Tá? Isso mostra a primeira parte. Temos que mostrar a segunda parte agora. Essa parte aqui, ó. Essa aqui. Essa. Que é 1 a 1. Tá. Vamos mostrar isso agora. Aqui do lado. Bom, como esse cara é livre de pontos base, então a dimensão de L D menos P tem que ser igual à dimensão de LD menos Q, e isso aqui é igual à dimensão de LD menos 1, né? Porque ele tem codimensão 1 em LD. Então, a dimensão de LD menos P menos Q, o bem é dimensão de LD menos 1, ou o bem é dimensão 1 a menos, LD menos 2. Ou seja, esse cara tem codimensão 0 ou codimensão 1. Esse é um lema também que a gente viu, né? Se eu subtrair um ponto, ou ele é igual, ou ele tem uma dimensão a menos. Então, se φ de D é 1 a 1, então, pela primeira parte, temos que o L, D, menos P, menos Q, ele está contido aqui, ó. Né? Pela primeira parte, porque pela primeira parte, né? φ de D igual a π de Q, se somente acontecer isso, ou seja, para pontos diferentes, a gente não tem isso, né? Porque se injetiva para pontos diferentes, φ de D de P é diferente de φ de D de Q.
Então vamos ter isso. E portanto, então ele não é igual, então não pode ter a mesma dimensão. Então a dimensão de D menos P menos Q é uma menos. Então é dimensão de LD menos 2. Então temos uma temos a ida, a volta, reciprocamente. Se a dimensão de LD menos P menos Q é igual à dimensão de LD menos 2, então temos esse aqui, ó. Para todo P, Q diferentes. Né? Então significa que pela primeira parte, se isso aqui acontece, então φ de D ou seja, o φ de D é 1 a 1. Acabou, né? Muito bem. Então, com isso a gente mostrar a proposição. A proposição te dá condições para o mapa φ de D ser 1 a 1. Tá? Vamos agora um lema. Então seja X superfície de Riemann compacta e D um divisor, né? Com sempre supondo, né, que isso aqui é livre de pontos base. Para ter um mapa holomorfo, né, assuma que φ de D é 1 a 1. Fixe um ponto em D, fixe P em X, né, ponto. Então, a imagem de φ de D é um mergulho holomorfo ou seja, né, um mergulho holomorfo numa vizinhança de P ou seja, aqui estou dizendo que a imagem é uma superfície de Riemann, tá? Numa vizinhança de P, né? Numa vizinhança de P, ok, localmente. Se somente se L D menos 2P é diferente de L D menos P. Ou seja, eu posso mergulhar um X como superfície de Riemann dentro de Pn quando o espaço L de menos P seja diferente a L D menos 2P é diferente de LD menos P. Muito bem. Vamos fazer a ida então. E a volta. Tá, isso aqui não é trivial, tá? De novo é um pouquinho longo. Vamos lá. Prova.
prova. Vamos lá ver. Então vamos fazer a ida. Tá? Então vou assumir que a imagem é uma superfície de Riemann, vou mostrar isso aqui. Então, de novo, vamos escolher uma base como o lema, né, anterior. Escolha uma base F0, F1, Fn, de LD, tal que o φ de D nessa base seja F0, F1, Fn e a ordem no ponto P de F0 seja igual a menos dp e a ordem no ponto P de Fi seja igual a menos d, opa, aqui menor, né? Seja maior, aqui seja maior que menos dp, isso. Então essa é a base padrão que a gente sempre escolhe. Ok. Tá. Então, afirmação. Vou mostrar o seguinte, afirmação. O fato de que a imagem seja a superfície de Riemann vai implicar o seguinte: existe I entre 1 e N, né, tal que ele tem um polo simples, ou seja, a ordem ponto P de CFI seja igual a menos dp mais 1. Ou seja, todos aqui têm ordem maior que menos dp. Em particular, eles têm maior ou igual que menos dp mais 1. Então, vou mostrar que algum deles tem justamente essa ordem. Então, se a gente mostrar isso, acabou a nossa prova. Se temos isso, então significa que Fi ele pertence a L de menos P e ele não pertence a L de menos 2P. Então já teríamos que o espaço, um elemento que está aqui e não fica aqui, né? Então já teríamos a demonstração. Aí terminaria se a gente mostra essa afirmação, acaba essa parte, essa implicação, né? Então vamos mostrar essa afirmação. Vamos mostrar isso, tá? É isso aqui. Que existe um cara, algum FI das coordenadas de φ de D, satisfaz isso. Então vamos escolher uma coordenada local, né? A gente está em P, né? Então vamos escolher uma coordenada local. Então seja Z, uma coordenada local. Em P, né? Beleza? Então, nessa coordenada eu tenho assim, né? Φ de D de Z é escrito assim, F de 0 de Z, F de 1 de Z, né? F de N de Z, né? Onde elas são holomorfas, né? Nessa coordenada. Todas elas são holomorfas, né? Então, você tem assim, ó, F0 de Z é igual aqui a ordem no ponto P de f de 0, ele começa com menos dp. E assim, né? Vai crescendo. Aqui, os FIs, todos começam com uma ordem a mais. Né? Açuí,
pode ser que vou mostrar que algum aí é diferente de zero, né? Aí já acabou, aí já teria mostrado que existe um I, tal que FI tem ordem justamente esse cara. Beleza. Então, localmente eu escrevo na coordenada local com uma série, né? Que são holomorfas nessa coordenada. Agora, como eu estou no espaço projetivo, eu posso multiplicar por qualquer fator não nulo. Então, posso multiplicar por C a menos D, P. Que não acontece nada. É o mesmo representante. Né? Então, significa que se você fazer isso, significa que aqui a primeira série começa com A0, ADP, né? Mais constante, né? Diferente de zero. Isso aqui não se anula. Não se anula em P, né? A gente já sabia. Aqui vai começar A sub 1 menos DP mais 1. Z, né? Coordenada Z mais assim. AN menos DP mais 1. Z, né? Mais. Todos começam, aqui se anulam em P, né? Todos esses se anulam em P. E aqui, bom, não sabemos se A1, esse A1 é diferente de 0 ou não, esse A2, A3, AN, não sabemos. Mas multiplicando por esse fator, temos dessa maneira. Beleza. Agora, como a gente garantiza que não todos, ou seja, que não todos são nulos? Né? Por quê? Porque a gente está assumindo, né, como φ de D é 1 a 1 numa vizinhança, né, de 0 e é um mergulho, né, então, e a derivada de φ de D em 0 é diferente de 0, então significa que existe algum I, tal que A sub I D menos P mais 1 tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se todo mundo, esses A sub 1, A sub I se anulam, significa que a série de potências desses caras começa com ordem 2. E se começa com ordem 2, quando você fazer a derivada da série e avaliar em 0, ele vai se anular. Aqui se anula, todo se anula, então não pode, né? Ele é um mergulho, né? Aqui estou usando que φ de D é imersão. Então tem que algum desses tem que começar com parte linear, tá? Para ele ser localmente um mergulho. Tá? Senão, você vai ter C ao quadrado, por exemplo, derivar 2Z, então quando você C igual a 0, vai se anular todo mundo, não pode. Então, se esse cara é diferente de 0, significa que a ordem no ponto P de FI justamente tem que ser menos DP mais 1. Então, acabada a afirmação e, portanto, já temos a ida, né? A volta agora.
Então, de novo, seja F0 a base, né? Vou pegar a mesma base. Fn, mesma base de LD. Tá? Como LD menos P é diferente a LD menos 2P, quer dizer que existe tá. Como a gente tem essa condição, temos que F1, Fn é uma base de esse cara, né? Então existe um I que está aqui, tá ok? Fi pertence a LD menos P e Fi não pertence a LD menos 2P. Certo? Existe um cara que está aí e não está no outro. Então significa que a ordem do ponto P de Fi é igual a menos dp mais 1. Tá? Menos dp mais 1. Beleza. Então, o que eu quero mostrar então? Já tenho esse cara, né? Ganhei esse cara. Eu quero mostrar o seguinte: eu tenho x aqui, ó. Tenho φd. E aqui tenho φy dentro de Pn. Então, eu tenho aqui P. E aqui tenho φ de dp. Então, eu quero mostrar que esse cara é uma superfície de Riemann, né? Então, eu quero dar uma carta local. Aqui, uma carta local. Da imagem, né? Que é y. E se eu tenho isso é porque significa que a imagem está sendo mergulhada holomorficamente como superfície de Riemann. Então, quem que é uma carta lá? Então, vamos lá. Então, já tenho esse cara, Fi. Vou usar ele para dar a carta. Então, o mapa, nessa coordenada, já que você vai pegar uma vizinhança, né? Com coordenada Z. Então, nessa coordenada a gente tem assim, F1. E por aqui está o Fi. Esse Fi que já achei. Né? Muito bem. Então, eu já sei que F0 de P é diferente de zero, né? Já sei, pela condição do lema, que eu escolhi a base dessa maneira. Então, vou trabalhar na carta o zero do Pn. Né? Ou seja, na carta o zero. O zero de Pn é onde o Z0 é diferente de zero. Né? Como eu tenho esse né, no ponto P é diferente de zero, então eu estou nessa carta de Pn. Então, como é a expressão local da FID nessa carta? Tá, então FID, aqui a carta né, do então como que funciona aqui?
Tá, vou trabalhar aqui. Φ0, né, vai ser a carta do PN. Esse aqui é a carta, né? Então, φ de D é... Então, φ de 0 composto com φ de D. Quem que é? Esse aqui vai ser F1 de C, né? Sobre F0 de Z, certo? Fi de Z sobre F0 de C, né? Fn de Z, F0 de Z. Está bem definida porque F0 é diferente de 0 numa vizinhança de P. E essa coordenada Z ainda está numa vizinhança de P. Então esse aqui é o mapa de X em Cn. Então você tem X aqui. Tem o mapa φ de D. Tem o mapa φ de D. Aqui está o Pn. Aqui está a superfície. Aqui está a carta φ0. Aqui está o Cn. Então a imagem vou ser maior aqui. Bom, eu não sei como que é aqui o Y, mas eu tenho aqui a carta, φ0, aí tenho a imagem dentro de algum Cn, a imagem do X, né? Então, φ0 composto com dx é igual a toda essa dupla aqui, com C numa vizinhança pequena, B, essa vizinhança pequena. Então esse seria o, digamos assim, as coordenadas da imagem, né? Agora, eu quero que ela seja holomorfa, ou seja, eu quero uma parametrização, né? Uma parametrização. Então, esse cara, ele dá forma assim, é um A de Z, mais coisa. Então, vou parametrizar por esse fator. Então, vou chamar W Então, eu tenho uma equação em CW. Então, aqui posso aplicar teorema da função implícita, né? E expressar C em função de W. Para isso, eu posso definir uma outra função. Essa função, verificar que a derivada em relação a z é diferente de zero, né? E aí, pelo teorema da função implícita, o z é função de w. E se c é função de w, então significa que eu tenho uma parametrização
da imagem de φ de x, de φ0 de φ de x. Né? Então temos uma parametrização local da imagem de φ de x. Então, com isso, é como se a imagem, né, seja... você encontrou uma coordenada local, né, digamos assim, para parametrizar a imagem. Localmente, o y seria o gráfico da função φ. Então, assim, φ de d dx é uma superfície de Riemann. E φ de d é um mergulho holomorfo. Muito bem. Então, finalmente, para fechar a aula de hoje, vou dar uma proposição. Então, seja x uma superfície de Riemann compacta e dê um divisor. Tal que cujo sistema linear é livre de pontos base então φ de d é 1 a 1 mapa holomorfo mergulho, né? Um mergulho holomorfo vou colocar assim melhor. Φ de d, tipo, vou colocar assim, é um mapa que é um mergulho holomorfo, né, 1 a 1, e um isomorfismo sobre sua imagem. Sua imagem, se somente se para todo pq em x, a dimensão de LD menos P menos Q é igual a dimensão de LD menos 2. Então, juntando o lema com a proposição anterior, rapidamente a gente conclui isso. Né? Para todo P e Q. Pode ser P e Q iguais, aqui você vai ter LD menos 2P, né? Tem que ser dimensão de LD menos 2. Né? Beleza? Então, temos essa proposição já. Então, essa proposição já caracteriza
os mergulhos, né? Então tem uma observação aqui, quando você tem um divisor em X com o D livre de pontos base, a gente chama D chamado um divisor muito amplo. É chamado divisor muito amplo. Então, quando falam de divisor muito amplo, isso se refere que é um divisor em X com o sistema linear associado livre de pontos base. Então, às vezes, você vai encontrar teoremas de mergulho com divisores muito amplos, né? Então, na esfera de Riemann, qualquer divisor é muito amplo. Se X for a esfera, então qualquer divisor de grau positivo é muito amplo. Por quê? Porque se você lembra, né, a gente já caracterizou quem são os sistemas lineares, né? São todos os linearmente equivalentes a D, portanto tem o mesmo grau na esfera, né? Então vai ser o sistema linear associado é livre de pontos base. No toro, quando um divisor é muito amplo, qualquer divisor de grau pelo menos 3, né? Aí não vai ter pontos base. Qualquer divisor do toro qualquer divisor no toro com grau pelo menos 3 é muito amplo. Tá, vamos ficar por aí.